Olá pessoal, iniciando a gravação aqui da quinta aula. Então hoje a gente vai resolver o seguinte exercício, que é o exercício 4 da lista 5. Faça um algoritmo que leia o código do jogador 1 ou 2 que ganhou o ponto em uma partida de tênis de mesa e responda quem ganha a partida. A partida chega ao final se um dos jogadores chegar a 11 pontos e a diferença de pontos entre os jogadores é maior ou igual a 2. Caso contrário, ganha aquele que, com mais de 11 pontos, consiga colocar uma vantagem de 2 pontos sobre o adversário. Então, é o mesmo sistema de pontuação aqui do vôlei, né? Onde também você precisa colocar uma vantagem de 2 pontos em cima do time adversário. Aqui, no caso, como é tênis de mesa, do jogador adversário aqui jogando o simples. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos criar a nossa main. Depois, a gente vai precisar receber os pontos. Então, scanner in igual new scanner system.in. Ok? Então, quais as variáveis que a gente vai precisar? A gente vai precisar uma variável para o jogador 1, outra variável para o jogador 2 e uma variável para a gente receber o ponto disputado ali naquela rodada. Lembrando que esse exercício, pessoal, eu vou utilizar apenas a estrutura do while para fazer a repetição, né? O recebimento ali dos pontos repetitivamente vai acontecer utilizando a estrutura do while. Então, do, e aqui a gente vai colocar o while e a nossa condição, certo? Finalizada com um ponto e vírgula. Beleza, então vamos iniciar aqui solicitando quem marcou o ponto. Quem marcou o ponto, vou colocar um contrabarra N aqui para pular uma linha, certo? 1 vai ser pro jogador 1, 2 para o jogador 2. Ok, então vamos fazer aqui a entrada do valor do ponto, né? Ponto igual integer ponto parseInt em ponto next line. Ok? Beleza. Agora aqui, seguindo, vamos fazer uma condição aqui, né? Para a gente verificar quem que marcou o ponto. Então, se o ponto for igual ou igual a 1, isso significa que o jogador 1 é que marcou o ponto. Então, o jogador 1 mais. Se não, se o ponto for igual ou igual a 2, é sinal que o jogador 2 é que marcou o ponto, né? Então, jogador 2 mais. Se não for nem 1 nem 2, é sinal que deu algum problema. Então, ponto mal fornecido. Não vai para ninguém, no caso, teria que relançar ali esse ponto. Ok? Então, beleza. Então, aqui, feito a parte aqui do cômputo dos pontos, né? Para o jogador 1 ou 2, aí a gente vai começar aqui a pensar na nossa estrutura de condição. Ok? Então vamos imaginar aqui o primeiro caso. Não vamos testar até 11, né? Porque senão fica muito cansativo para a gente testar até a pontuação de 11. Vamos testar de 3 aqui que fica mais fácil. Ok? Então, enquanto o jogador 1 for menor do que 3 pontos. Ou seja, quando o jogador 1 atingir 3 pontos, ele ganhou, né? Vamos contar aqui como sendo 3 o limite. Depois, logicamente, a gente altera. Aqui vocês já vão ver que o Eclipse já começa a mostrar aqui para você que a gente precisa inicializar as variáveis. Então, o jogador 1 começa com 0, o jogador com 0, e o ponto aqui também, para garantir, já vamos colocar igual a 0 também. Ok? Já parou aqui de dar o probleminha de não ter inicializado a variável. Ok? Essa aqui é a situação mais simples para finalizar. Primeiro vamos pensar em resolver para o jogador 1, depois a gente parte para o jogador 2. Ok? Então vamos aqui, só vamos colocar aqui um inciso mostrando assim, placar final. Placar final. Também vamos usar ali o contrabarra N para pular uma linha. Jogador 1 e concatenamos aqui a pontuação dele. No caso, mais jogue 1. Ok? Vamos concatenar mais um contrabarra N aqui. Jogador 2. Jogador 2. E vamos concatenar aqui jogue 2. Aqui também a gente pode fazer mais um ciso. Aqui, né, um if, primeiramente, aqui, verificando o quê? Se o jogador 1 for maior do que o jogador 2, é sinal que ele ganhou a partida. Ok? Então vamos colocar isso aqui. Sys1
jogador 1 ganhou. Se não, é sinal que o jogador 2 ganhou. Certo? Beleza. Lembrando que não tem empate, né? A ideia é a gente colocar aqui nessa condição que a gente ainda está trabalhando, que a gente ainda vai desenvolver ela por completo, que a gente vai fazer que somente vai ter um vitorioso. Não tem empate, né? No tênis de mesa, no vôlei não tem empate, né? Então é a mesma ideia. Certo? Então aqui é a solução mais fácil, pensando aqui, jogador 1 menor que 3. Quando ele chegar no 3, ele vai parar. Vamos testar essa situação aqui para ver se está funcionando. Então, ó, quem marcou o ponto 1 para o jogador 1, 2 para o jogador 2, foi 1, 1, 1. Ok, placar final 3-0 para o jogador 1. Ele ganhou. Beleza, então a primeira condição aqui já está pronta. Próxima. Então, ou se o jogador 1 for menor do que jogador 2 mais 2. Aqui eu sempre recomendo, até para facilitar, colocar entre parênteses, certo? Então ficou aqui a condição jogador 1 menor do que 3, para ver se ele chegou no limite, ou ainda pode continuar o placar desde que a diferença do jogador 1 seja menor que 2 pontos em relação ao jogador 2. Ok, vamos partir para testar essa condição aqui também. Beleza, então jogador 1, jogador 2, jogador 1, jogador 2. Jogador 1, jogador 2, jogador 1, aqui a gente já atingiu mais do que 3 pontos, se ele fizer 2 seguidos, ok, 5-3, deu certo, certinho, diferença de 2 pontos, ele finalizou, mesmo passando dos 3 pontos, ok? Vamos voltar aqui e vamos finalizar. Então, aqui, se a gente partir do princípio que a gente tem essa primeira condição aqui, né, fechada, fica fácil para a gente fazer a outra, que é em relação ao jogador 2, finalizando e ganhando a partida. Então, aqui a gente vai utilizar o E. E aqui agora, vamos finalizar o último parênteses e vamos alterar para o jogador 2. Então, se o jogador 2 for menor do que 3 e, no caso, ou, né? Ou o jogador 2 for menor que o jogador 1 mais 2. Então, resolvemos aqui primeiro para os casos do jogador 1 vencer e agora a gente resolveu para o jogador 2 vencer. Também, ele tem o mesmo limite, né? Quando ele atingir 3 pontos, ele ganha. Ou se ele fizer a diferença de 2 pontos. Vamos lá, é o último teste aqui, para a gente verificar se está tudo certo. Então, jogador 1, jogador 2, jogador 1, jogador 2, jogador 1, jogador 2. Aqui a gente já atingiu ali o limite de pontos. Se 2 pontos forem marcados aqui pelo jogador 2, olha ali, 5-3. Ok, pessoal? Então, esse foi o exercício aqui do tênis de mesa. Um dos exercícios bem criteriosos aqui na relação da condição da finalização do dual. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.